E aí, rapaziada, vamos começar mais um debate aí. Dessa vez a gente vai falar sobre um tema atual, um tema que está impactando muito a nossa vida, a vida de todos no caso, né? Bom, eu propus o tema aqui para a gente falar sobre a liberdade do indivíduo contra o bem coletivo. Num caso mais aplicado para essa pandemia que está acontecendo, né? Pensando nas pessoas que saem da quarentena, que furam a quarentena, né? Acabam pegando o vírus e aumentando a disseminação. E, claro, a gente tem que. A minha ideia aqui é que a gente discuta o quão a liberdade dessa pessoa deve acontecer, quanto ela deve ter a liberdade de poder fazer isso, e acaba prejudicando o bem coletivo, porque por conta dessas pessoas a pandemia não acaba, sabe? Eu queria debater um pouco sobre esse ponto e, como sempre, né, ouvir primeiro a opinião de vocês para depois passar a minha. Então, falem aí. Bom, então, eu acho que desde sempre, né, apesar de não parecer, a humanidade ela sempre foi uma espécie muito coletiva. A gente sempre viveu em sociedade, em conjunto, e especialmente aqui no Brasil, eu acredito que a sociedade brasileira tenha muitas desigualdades, tanto com relação a características físicas na questão de raça, né? Muita gente fala que o Brasil é muito misturado, tanto quanto quesitos sociais, né? E eu acho que essas diferenças, elas sempre foram, sempre foram um problema para o Brasil. E quando você leva para o contexto de pandemia, isso fica muito claro, né? Você consegue ver o quanto diversas pessoas estão sofrendo e tendo que passar por diversas dificuldades, enquanto outras têm uma série de vantagens em, em, por conta dessas diferenças que eu citei. E aí eu acho muito interessante, né, você fazer esse tipo de debate que a gente está fazendo, porque a percepção de cada um em relação ao que está acontecendo varia muito, né? Então, por exemplo, muitas festas e muitas festas e eventos com aglomerações estão sendo realizados porque essas pessoas não conseguem perceber ou elas não conseguem perceber o grau de gravidade, né, da situação, ou então elas não se importam com isso. E é uma coisa que eu acho muito complicada e triste até, principalmente se você considerar a segunda hipótese. Mas eu não quero me estender muito aqui, eu ainda tenho muita coisa para falar, mas eu quero também ouvir um pouquinho de vocês. Então, cara, sempre ficou muito forte na minha cabeça uma frase que eu não sei nem onde é que eu li isso, mas dizia que o direito individual sempre prevaleceria ao direito coletivo, porque se um grupo de pessoas dissesse que querem me matar, elas não teriam esse direito mesmo que todas quisessem. Então, o meu direito individual é de sair na rua, de ir e vir, de não ser morto, de não ser assediado, de não ser assaltado, independente da quantidade de pessoas que queiram isso, eu continuo tendo meu direito intacto, né? Isso é um direito meu de qualquer forma, mesmo sendo apenas um indivíduo em meio à coletividade. Porém, esse é um dos casos onde eu vou ter que ir contra essa frase que eu tanto sempre gostei, cara. Porque é uma situação inversa, né? É tipo uma pessoa que tem o poder e o peso sobre todo um coletivo. Então é como eu dizer, eu quero que esse grupo inteiro aqui morra. Por quê? Porque eu quero ir pra uma festa. É basicamente isso. O meu direito iria estar indo contra o direito individual de várias outras pessoas. Por isso que eu estou tratando como coletivo. Mas no fim eu estou indo contra o direito individual de várias outras pessoas. E, claro, não vou me estender muito na introdução, mas é basicamente essa linha de raciocínio aqui que eu vou tentar defender, mano. Eu sigo mais ou menos a mesma linha de raciocínio, pensando também no seguinte ponto. Ao você ir para essas festas, por exemplo, para curtir, enfim, com a galera, né, e o pessoal, seu círculo social, você acaba não só prejudicando a liberdade individual das outras pessoas, porque provavelmente o lockdown se estenderia, né, por causa da sua atitude, como também você acabaria a longo prazo prejudicando você mesmo, né, porque se você não pensa no coletivo,
o coletivo no futuro não vai poder te ajudar tanto se você colaborasse agora. Isso é uma consequência meio que a curto prazo, né? Você, tipo, curte a festa agora, mas a longo prazo você é mais prejudicado. Por quê? Porque o lockdown provavelmente se estenderia, porque a pandemia se estenderia por causa dessas suas atitudes. Eu acho que é mais ou menos esse o raciocínio que eu vou seguir. Tá. Gostei de ouvir o que vocês falaram, rapaziada. Eu quero começar pegando primeiro pelo que o Pereira falou, gente. Questão da percepção. É claro que todo mundo tem sua percepção acerca da realidade, né? Ela é diferente pra cada um, apesar da gente acreditar que a realidade é a mesma pra todos, né? Só que aí que entra a questão, a minha opinião, eu acho que a gente não pode deixar a margem de percepção, a gente pode deixar a interpretação, né, da realidade na mão de todas as pessoas para que elas possam decidir. O que eu quero dizer com isso? Você não pode deixar com que a pessoa pense o que quiser e com base nisso faça o que ela quer, sabe? O cara que acredita que tomar cloroquina vai resolver o problema e vai sair dando cloroquina para todo mundo, espalhando coisa para todo mundo. O cara que acredita que não tem vírus e sai por aí sem máscara e tudo mais, porque é por conta dessa percepção distorcida que você acaba gerando mais problemas, né? Então eu acho que a gente não deveria deixar mais de percepção. O ideal, né? Claro, se vocês quiserem, a gente pode até tentar discutir como, era que as pessoas pudessem ter uma maneira de tomar o conhecimento de verdade, né? E aí, como acho que foi você mesmo que falou, Pereira, da questão do problema social, né? Que o vírus escancara muito o problema social, fica muito na cara, como aqui no Brasil a gente não tem uma educação de qualidade, né? Porque você vê que as pessoas se informam por onde? Pelo WhatsApp. Tem um vídeo do Atila que fala sobre isso, que o WhatsApp virou um lugar que as pessoas se informam bastante, sabe? E de lá você encontra, olha, cada besteira que é complicado a gente até falar, né? Essa questão da cloroquina, sabe? Eu vou até pegar outros exemplos de curas de doenças, de autismo. Eu lembro que eu vi alguma coisa assim, que eu não lembro o que era, na verdade, mas esse tipo de coisa, sabe? Como a gente é mal informado e como a gente não aprende a construir uma boa percepção acerca da realidade, como isso acaba se manifestando, tipo, acaba virando, se tornando uma coisa muito ruim, tá? Eu queria saber o que vocês acham disso aí. Vamos começar falando sobre percepção. Eu entendo bastante esse negócio aí da educação, principalmente porque em alguns lugares do Brasil isso é bem debilitado, né? A gente sabe muito bem disso, enfim, a desigualdade nesse sentido é muito grande, como em outros setores também, mas não cabe aqui citar no momento. E eu acho o seguinte, meu, se uma pessoa não tem informação sobre algo, mesmo que ela não tenha, ela tem que buscar, né? Tipo, ela tem que se interessar pelo menos pelo assunto para saber o que está acontecendo, o que ela pode fazer ou não, enfim, ter a ideia. E mesmo se essa pessoa seja bem informada, uma coisa que eu percebi que eu acho que acontece com muita gente tipo, ver o amigo saindo e aí segue o exemplo. Mesmo sabendo das consequências, você vai lá, porque o amigo não tem essa informação, a consequência que vai ter ali nas festas, por exemplo, você vai lá e segue o exemplo dele. Você vai lá na festa junto com ele, curtição, né? Você sai com ele, enfim. E aí isso acaba meio que, assim, tornando obscuro o sentido real porque tem que ficar em casa. Né? As pessoas acabam esquecendo, e quanto mais eles vão para festas, menos eles esquecem da necessidade de ficar em casa, pô. Que atualmente, com os casos subindo pra caramba, é urgente, na verdade, ficar em casa, né? Controlar o avanço desse vírus. Cara, claro, o Enzo deu um ótimo ponto aí, né, da questão da pessoa pensar assim, meio que olhando pro próximo e não olhando pros fatos, né? De acompanhar um amigo pra uma festa e tal. Mas eu tava vendo ontem um vídeo sobre isso e o cara era um youtuber, ele não era formado em nada, mas ele falou uma coisa muito interessante. É que nem lei, cara, nessa época de pandemia. Não dá pra você alegar desconhecimento da informação. Se você, mano, se você tem um celular pra ser comunicado pra ir pra uma festa, você consegue pesquisar que o Brasil bateu recorde de morte e tá morrendo sei lá quantas mil pessoas por dia. Tipo, no pico da nossa pandemia, da pandemia. Então, tipo, não dá pra alegar desconhecimento dessas informações. E esse bagulho de percepção, a gente vai pra um buraco um pouco mais embaixo, né, da informação no Brasil. Porque, claro que, por exemplo, horário eleitoral é super chato. Eu não assisto televisão, mas quando eu assistia, quando eu era menor, eu achava um saco ter que esperar meia hora passar. Mas mesmo assim os caras faziam. Gastavam meia hora de cada emissora televisiva do Brasil
E é um bagulho que tá em toda a casa brasileira. A gente já estudou bastante lá na escola, inclusive, que, se eu não me engano, pelo menos 60 e poucos por cento dos brasileiros assistiam televisão e que a Globo era estourada de milhões de acessos por noite. E, cara, imagina se o governo reservasse um espaço pra isso. Pra passar essas informações da mesma forma que os políticos conseguem fazer com propaganda eleitoral, por exemplo. Porque aí sim, não pode ser alegado desconhecimento das informações, mas nem todos têm tempo pra, por exemplo, ver um jornal, tá ligado? E não só tempo, mas nem todos têm acesso à internet, por exemplo, aqui no Brasil principalmente. Então acho que seria bem importante o governo ter uma participação nessa coisa, e não só a mídia ninja, né? A mídia ninja tá oferecendo mais informação do que o próprio governo. No começo da pandemia, não sei se vocês se lembram, mas o próprio governo disse que não ia mais divulgar os números da pandemia, para não assustar o povo. Isso não faz sentido nenhum. Numa pandemia, o que você mais quer é assustar o povo, para manter todo mundo em casa. Ah, mas vai colapsar o mercado. O mercado, o povo vai comprar coisa no mercado, depois volta para casa e fica um mês sem sair de casa. Tá tudo certo. Não vai acabar produto no Brasil. O Brasil é rei de commodity, não tem como acabar. Isso não dá medo, isso não assusta brasileiro. É... Então acho que isso é um grande problema nosso, né? A questão da comunicação. Ainda sobre isso que você comentou, meu, eu até concordo, mas, mano, o governo tem que ter um papel nisso, né? Um pouco mais forte na parte da comunicação e divulgação das informações. Mas, mano, é o que você disse lá no início, mesmo assim, os brasileiros é um dos povos que mais utiliza a internet no mundo, né? Não tem como desconsiderar essa informação. E outra coisa que eu notei é o problema das fake news, né, nessa brincadeira toda. Mano, imagina você recebe uma informação errada, sei lá, 1.000 casos por dia, você tá tendo 2.000. Isso é uma coisa, tipo, você perde a escala de quão ruim tá, o quão bom tá, enfim, seja o momento que for. Cara, alegar desconhecimento tipo, é, é quase tão ruim quanto você, por exemplo, sair para festa. Porque você não se interessar pelo que está acontecendo, isso aí, para mim, eu tava lendo um dia desse, um livro da Hannah Arendt que tava falando sobre a banalidade do mal, né? E o próprio ato de você não. Eu posso estar enganado aqui numa interpretação, mas pelo menos foi isso que eu entendi. O próprio ato de você não alegar, o próprio ato de você alegar desconhecimento sobre algo, ou você não se interessar em buscar saber sobre o que está passando à sua volta, já é um ato de ruim que você está tomando como cidadão, né, do meio que você está vivendo ali. Porque se você recebeu tudo ao longo da sua vida, você teve alimentação, teve informação, mas você simplesmente não está buscando atrás, e você não está buscando ir atrás dessas informações agora, num momento tão crucial, já demonstra lá um problema social, eu acho, e dentro do convívio que você tá vivendo, né? Pois é, gente, vocês falaram, concordo com tudo que vocês falaram. Assim, alegar esse desconhecimento é realmente uma coisa que você não deveria poder fazer, mas isso que fica meio complicado, né? A própria bolha que a pessoa acaba entrando, às vezes pode conduzir ela a não a alegar o conhecimento de uma coisa errada, sabe? Não é nem que ele não sabe do vírus, nem que ele tá alegando que não sabe, é que ele sabe, mas não se importa, porque ele acha que o vírus não faz nada, ele acha que ele tem algum motivo, né? Porque cara, é complicado, né? E tipo, não é nem só quem vai pra festa também, é o próprio cara que não usa máscara, né? Que ele não usa, ele tá indo trabalhar, mas ele não usa. Então, ou ele acha que se ele tomar alguma coisa, ele vai estar curado, sabe? Alguma coisa assim. Então, pode ser às vezes o cara que tapa o olho e fala que não quer ver, tipo o nosso presidente, né? Ou pode ser alguma pessoa que não tem informação mesmo, que foi enganada, digamos assim. Acho que pode ser essas duas opções. Eu tentei discordar no começo, mas eu acho que na verdade pode existir os. Cara, acabei de pensar numa coisa, a partir do que você disse, Edu. Será que a fé, você falou, tipo, a pessoa pensa que vai tomar alguma coisa e vai sair curado, vai, sei lá, mano, tomar um Dramin e vai dormir bem de noite e de dia vai estar curado. Você acha que a fé tem alguma relevância nisso, nesse sentido? Porque, mano, igreja é um bagulho que quase não fechou. Tipo, Cara, pode terminar. não é nada essencial. Assim, claro, desculpa aí, fiéis, mas não é nada essencial. E eu conheço, claro, algumas paróquias aqui que fecharam, porque são paróquias de respeito e eles atendem alguém de cima. Mas, por exemplo, muitas igrejas evangélicas que não têm essa organização simplesmente não fecharam. Ótimo. Adorei sua pergunta, cara.
A fé, ela acho que ela vai pra aquela, de pessoa pra pessoa, né, cara? Eu só não acho que a fé ela não pode fazer duas coisas. Querer brigar com conhecimento e querer brigar com política. Pode ser que tenha mais coisas aí, mas o que importa pra gente é isso, sabe? Eu acho que se você tem informação de que o vírus faz tal coisa, não é a sua fé que vai poder passar por cima do conhecimento e falar que as coisas vão ficar bem, sendo que não tá, entendeu? Não é porque você acredita que o remédio vai funcionar que você tem que sair por aí propagando, tipo, não, eu tô falando besteira, vai. Deixa eu tentar corrigir a frase. Não é porque você acredita no negócio que a informação passa a ser invalidada, sabe? Você acredita no que você quiser, cara, mas a informação é informação. Então, a gente não pode, a gente tem que evitar, né, que a fé passe por cima do que a gente sabe. Ah, mas eu acredito que o cloroquina não funciona. Cara, continua acreditando, mas vem cá pra eu te dar sua vacina, entendeu? É basicamente isso. E sobre a questão de igreja não ter fechado no Brasil, isso aí, cara, eu não vou nem comentar. É uma baita de uma idiotice, né? Eu não acredito em nada, mas eu acho que cada um pode estudar na sua casa, sabe? Eu rezaria em casa se eu pudesse. Eu não tô vendo vocês há muito tempo, né? A gente tá debatendo aqui de longe. Eu não tô morrendo por isso. Eu gostaria de estar debatendo frente a frente com vocês, mas isso não é possível, sabe? Do mesmo jeito que alguém que quer rezar. Ah, eu dei meu jeito aqui, tô debatendo aqui. Por que você não pode rezar de casa, sabe? Foi uma coisa muito política não ter fechado a igreja aqui. Porque realmente não é essencial. Se eu tiver incomodando alguém, cara, entra aqui na cal e vem debater com a gente, mas. Desculpa, Não é essencial. não Não é. tem como falar que é, mano. E assim, pelo que eu conheço de algumas religiões, algumas que eu digo, tipo, duas no máximo, não é nenhum pecado. Rezar de casa, principalmente numa situação como essa, cara. Tipo, é bem político mesmo, Exatamente. como você disse, é bem político. Exatamente. Na verdade, as religiões normalmente elas pregam pelo bem de todos, né? Por você promover coisas boas. E, claro, isso é ótimo. Isso é o que a gente tá precisando aqui, né? Eu jamais vou ser contra a religião pela religião, né? Muitas vezes eu vou ser contra religioso, o que os religiosos fazem com a religião. Mas eu acho que a religião, normalmente, ela prega coisas boas, muito boas. No sentido de, se a gente for parar pra pensar, coisas que podem entrar na ética, né? Coisas que podem aumentar o bem coletivo. Que seria esse caso, né? Você cuidar do seu irmão, cuidar do próximo. Esse tipo de coisa. Pereira, você tá louco pra falar? Fala aí. Os caras pularam aí uns 30 assuntos, eu nem sei mais por onde começar. Anota igual eu tô anotando aqui, Pereira. Mas, Desculpa, viu? não, eu anotei algumas coisas aqui. Mas dando uma visão geral, né, sobre o que vocês estavam falando, é, eu acho que o problema não consiste só na comunicação e na transmissão de conhecimento. Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas também passam a se tornar um problema. As pessoas, elas leem, em média, 2,5 livros por ano. E nesse pacote você pode colocar aí Bíblia e outros livros de ficção, por exemplo. O índice de leitura do Brasil é muito baixo. As pessoas, elas não se importam em adquirir conhecimento validado. E, além disso, a maioria das pessoas são muito egocêntricas ao ponto de enxergar no próprio conhecimento uma verdade absoluta. No sentido de que, quando o vírus surgiu, muitas pessoas disseram: ah, o vírus é invenção da mídia, seja qual for o fim. Mano, pessoas estão morrendo todos os dias por isso. Organizações mundiais, não só no Brasil, do mundo inteiro fecharam. Eventos como as Olimpíadas pararam. E não é uma coisa inventada da mídia que vai abalar o mundo inteiro, mas existem pessoas que cismam em acreditar em conhecimentos, por exemplo, um aglomerado de informações que você recebeu por WhatsApp. É, e essas pessoas, elas acreditam com tanta convicção nisso que elas acabam deixando de lado essas informações realmente validadas. Ou, por exemplo, os dados do jornal. Eu conheço muita gente falando que os dados são manipulados. Então, eu acho que esse egocentrismo e essa falta de consideração com uma informação, se ela é validada ou não, isso dificulta muito mais as coisas, porque no fundo, todos nós queremos ter conhecimento, mas alguns estão mais dispostos a buscar conhecimento do que outros. Essa é a minha opinião. E aí, essa falta de disposição acaba nos levando a barrar com fake news, como o Enzo disse,
e acaba limitando nossa percepção, acaba fazendo com que diversas pessoas saiam sem máscara ou realizem essas festas. E a própria religião faz parte disso, né? Existem muitas pessoas que falam que o coronavírus é uma ação divina para castigar a humanidade pelo caos que ela está causando. Sendo que, claro, pode ser uma interpretação, mas você tem que entender também que existe todo um sistema em que nós vivemos. E, querendo ou não, o vírus faz parte desse sistema, faz parte da natureza, assim como todos nós. Então, apesar de você, é como você disse, você pode ter a percepção, a ideia que você tiver sobre o que está acontecendo, mas você também tem que aderir aos fatos, ao que realmente está acontecendo. Pois é, Tereza. Pois é. Cara, pior que pra essas pessoas que dizem assim que é manipulado, que nada tá acontecendo, que é tudo coisa de mídia, é um bagulho tão simples. Tipo, eu fui fazer o teste pra Covid, eu só precisei. Tipo, não, daqui até o posto fica a um ônibus, tipo, a uns 5 pontos da minha casa de ônibus. Bem perto mesmo. Daqui até lá tava tudo normal, até o comércio tava aberto mesmo estando na fase roxa. Mas foi entrar no postinho e o postinho tava separado em 3 alas. A ala normal, de pessoas que estão com problemas normais, a ala de pessoas internadas e a ala de pessoas que vão fazer o teste e que já estão contaminadas. Foi nessa ala que eu entrei. Pessoas tossindo, senhores sem respirar, umas 30 pessoas lá para fazer o teste numa sala pequena, criando aglomeração, a única aglomeração que é levemente necessária, porque os caras precisavam de atestado para não trabalhar. Não tem como o cara não ir para essa aglomeração. A única aglomeração assim que eu penso, cara, infelizmente é necessário, sabe? E é muito simples de ver que não é mentira, cara. Não tem como. Uma doença não é uma gripezinha, tá ligado? Uma gripezinha não faz isso. Eu, por exemplo, eu tenho 30 problemas respiratórios. Eu tenho asma, rinite, bronquite, sinusite, rinocinusite, bronquite asmática. Eu tenho uma caralhada de coisa. E eu nunca, em 16 anos de vida, fiquei mais de 2 semanas com tosse. Eu tô há quase um mês com tosse, tipo, mal pra caramba. Nenhuma doença faz isso. Nenhuma doença nunca fez isso comigo. E eu tô me cuidando, tô tomando todo o remédio possível, me cuidando da melhor forma possível. Tá ligado? É um bagulho muito fácil de provar que não é mídia, não é midiático, não é invenção, não tem como. E um bagulho que pega muito forte é que, brasileiro, a gente tem muita gente no Brasil. E aí, por exemplo, de sei lá quantas milhões, quase 200 milhões de pessoas, se 1 milhão pensa isso e tem um movimento na internet, a gente fica, ok, tem gente retardada que pensa dessa forma. Mas a gente não tem muita sorte, porque no Brasil muita pouca gente pensa assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas semana passada tinha gente pegando a neve, literalmente pegando a neve, colocando embaixo de vela, não sei se vocês sabem, mas soltam fuligem, colocando a bola de neve embaixo da vela e falando que era plástico, porque a fuligem grudava na neve. Mano, é fuligem, grudava na neve. O fuligem gruda em qualquer coisa. E eles estavam falando que era neve falsa e que o governo estava colocando plástico nas ruas e que não era neve, era mentira. E lá não é pouca gente que pensa assim, é muita gente. Tem muita gente habitolada que realmente entra assim numa realidade que não dá pra entender. E a gente tem sorte de que, tipo, a gente usa muito a internet. A gente cria muita bolha. Então a gente pensa que tem muita gente no Brasil pensando assim, mas, cara, a gente, assim, de se portar por cima, num dos casos mais leves dessas coisas assim, de pensar, não, tem muita gente falando que isso é midiático. Não, no Brasil não tem muita gente pensando assim. Sabe? Que bom, aliás. Mas é interessante ver que em outros países tem, cara, tem muita bolha social, muita bolha social. E coisas bizarras acontecem muito nos Estados Unidos, principalmente por conta disso. Por conta de mentira que surge assim do nada. Do nada, literalmente. Ô Gordo, que você falou aí eu vou pegar primeiro pelo esse último tópico, eu acho que ele é legal. A nossa percepção também é limitada, cara. Pelo menos aqui a gente tá concordando tudo com o que o outro fala, né? O que seria legal se a gente pudesse pegar um cara que sai pra festa, botar aqui nessa call e conversar com a gente, cara. Porque aí a gente teria um outro ponto. Tentar. Claro, eu desculpa, cara, mas eu não consigo entender um cara que faz uma coisa dessa com base nas coisas que eu já falei e que eu ainda vou falar aqui. Eu não consigo entender, sabe? Com toda essa informação na mão, o cara ainda vai tomar uma decisão dessa. É aquilo que eu tava falando pro Pereira sexta-feira, né? Que é aquela questão do ou o cara é burro ou o cara é ruim. Ah, mas aí a gente tem que ter uma discussão de bem ou mal. Minha definição de mal, pra gente poder prosseguir, né? E aí, o que o Pereira falou do negacionismo, a gente vê o poder que essa desgraça tem, cara. A gente vê o poder que essa maldição tem. Eu lembro em 2017, quando a gente zoava a Terra plana. A gente de boa lá, zoando a Terra plana. Você tá com a mão no microfone, Edu.
Ih, tá muito baixo? Não, só agora que baixou. Tá bom. Voltei a última Tá frase. escorregado. Então, eu tava lembrando do sétimo ano quando eu estudava. Quando eu tava começando a estudar física e zoava pra caramba a Terra plana. Zoava só, né? Sabe? A gente até aproveitou pra estudar um pouco de física pra tentar aproveitar a onda, né? Ver vídeo que falava que a Terra não é plana e explicar a física por trás, é ótimo. Mas assim, cara, olha o poder que isso tem. O poder que uma notícia ruim. Uma notícia ruim não, uma notícia falsa tem sobre as pessoas, né? Porque é aquilo que a gente já conversou no passado, é LC básica, né? Se você tem uma percepção errada do mundo, você vai tomar a sua ação com base na sua percepção distorcida, né? Ou qual que é o problema? É que o mundo não é do jeito que você percebe ele. Então a sua ação não vai se corresponder com aquilo que você acredita, sabe? E aí isso pode ser ruim pra você, normalmente é o que acontece, mas nesse caso é ruim pros outros, né? Pra todos, no caso, né? Pra todos, porque como o Enzo falou no começo, todo mundo paga por isso. E é o poder que o negacionismo tem, cara. Colocou dois retardados no poder em países, né? Eu não preciso citar, que vocês já sabem quem são. E estão fazendo esse caos aí. É isso que eu ia falar também sobre o que você falou, Gordo, que assim, eu não sei quantas pessoas fazem isso, sabe? Quantas pessoas acham que não existe. Eu conheço gente que acha que não existe. Eu conheço gente que sabe que existe e não liga. Esse tipo de coisa. Sabe? No fim das contas, vamos pelo lado do utilitarismo. Quem sai sem máscara? Quem não tá nem aí mesmo? A gente tá tentando entender um pouco das raízes, mas no fim das contas o que importa pro vírus, o que importa é o cara que pode ser infectado por ele, né? Então, sobre o que você, Gordo, falou sobre o direito da maioria, né? Ah, mas se a. Acho legal falar disso. Vai ser legal. Se a maioria decide que eu vou morrer, como eles são a maioria, o desejo deles deveria prevalecer eu morrer. Sobre isso, cara, eu acho que um argumento poderia ser usado, né, pela pessoa que sai. Ah, não, cara, eu vou sair porque os outros não podem ir pra cima da minha liberdade, e aí o cara usa um argumento desse. Mas a questão, cara, na minha opinião, é que a pessoa que é morta no seu exemplo não é aquele que quer sair e a sociedade não deixa ele sair. Na verdade, esse cara é o cara que tá matando o outro, né? Ele é o cara que ao sair, tá se juntando com um monte de outras pessoas que vão sair e estão colocando um cara entubado numa UTI. Sim. Então é complicado, porque todo mundo tem a sua liberdade individual. Claro, o bem coletivo é o bem de todos, né? Que muitas vezes a gente vê como bem dos outros, mas não, é o nosso bem também. Sabe, cara? E assim, quando você tá querendo impor a sua liberdade ao do outro, e você não quer que outra pessoa imponha a liberdade dela sobre a sua, né? O outro também acha a mesma coisa. O outro não quer pegar Covid porque você saiu. Do mesmo jeito que você também, não quero ficar em casa porque esse cara tá falando pra eu ficar. Aí a gente vai discutir um pouco mais pra frente como que a gente sair desse impasse, né? Porque é liberdade contra liberdade. Quem deve perder? Porque nesse caso aqui, os dois têm liberdade e estão usando pra fins opostos, né? Quem deve ceder aí? Mas quero falar um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Sensacional. Eu não sei se deu pra entender errado o que eu disse no começo, mas foi isso aí que eu disse, tá, Edu? Não foi o contrário, não. Tipo, Entendi. Entendi. É porque eu enxerguei mais esse argumento como que uma pessoa usaria, né? Ah, não vou sair de casa porque outras pessoas não podem decidir por mim, eu não posso perder a minha liberdade pela decisão dos outros, né? então, aí foi o que eu disse, tipo, na minha opinião, aí já entrando na resposta que você, da sua pergunta, quer dizer, do tema, né? Foi o que eu disse. É que, nesse caso, se inverte, cara, não tem como. Quem Uhum, perde a força aí é quem tá ameaçando mais vidas. pois é. Pois é, exatamente. E eu acho que somando isso, quanto mais a pessoa tem que pensar um pouco a longo prazo, né? Se ela deixa de usar a totalidade, vamos assim dizer, da liberdade individual dela agora, ela prolonga a liberdade individual potencial que ela pode ter no futuro, né? Porque se ela toma uma decisão correta agora, vai acarretar em algo bom para o coletivo. O bem do coletivo significa, consequentemente, um bem para você também, para as pessoas à sua volta. Porque se, por exemplo, a sociedade ela controla mais rápido a pandemia, mais rápido você pode voltar a ter a liberdade individual e com mais liberdade individual ainda, que você tinha antes da pandemia. Então, eu acho que essas pessoas que saem na rua para fazer festa, esse tipo de coisa, são as pessoas que não pensam nesse sentido, né? No sentido de que futuramente você você vai se dar melhor se você se cuidar agora, entendeu? E é basicamente como é a ideia de um investimento. Você gasta dinheiro agora para receber mais no futuro.
E é a mesma lógica que, por exemplo, eu sigo agora. Você fica em casa para no futuro você, sua família e todas as pessoas à sua volta ficarem bem. Então, eu concordo muito com o que o Enzo está falando. Em cima disso, eu queria levantar um ponto que, assim, eu já defendi aqui, e eu costumo defender que, para mim, o ser humano, ele é egoísta por natureza. E eu não falo isso com a intenção de apontar defeitos da humanidade. Muito pelo contrário, eu acho que é uma característica, e não necessariamente pelo seu egoísmo, você não necessariamente não pode viver em sociedade. Aliás, é por isso que não, nem todo mundo no mundo é babaca, né? Porque, assim, nós a todo momento estamos buscando felicidade. E somos muito imediatistas também. E aí, quando você para pensar, por exemplo, no que o Enzo disse, num cara que prefere sair agora, ele tá querendo preservar a felicidade dele. E no momento, ele sabe que se ele sair e, e se ele sair pra festa, ele vai ser feliz. E ele não tá pensando lá na frente, ele não tá pensando que se ele fizer isso vai piorar a situação, o governo vai entrar em lockdown e ele vai ter que ficar mais em casa do que ele está planejando. Então, eu acho que o que deveríamos pregar é, entre aspas, o egoísmo no bom sentido. Quando você passa a preservar a sua felicidade com base na melhora do ambiente à sua volta, como o Enzo muito bem apontou aí. Quando você toma decisões com base no bem coletivo, quando você preserva o ambiente ao seu redor, as coisas vão ficar melhor, não só para aqueles que estão à sua volta, como também para você. E mesmo que não fosse para você, eu acredito que os indivíduos, eles não são individuais. As pessoas, elas são, claro, têm um organismo individual, mas elas são compostas por diversas ideias, diversos costumes, cultura, relacionamentos. E a partir do momento que as pessoas à sua volta melhoram, eu acredito que as coisas se tornam mais favoráveis para você, mesmo que não diretamente. Então, sim, eu acredito que a humanidade é egoísta por si só, mas dá para, a partir desse egoísmo, gerar um ambiente harmônico. E eu acho que é isso que a gente deveria buscar. O que eu disse é que complicado é quando junta isso aí da pessoa ser muito imediatista, que todo mundo é, né? Mas quando junta isso da pessoa ser muito imediatista com a questão da desinformação. Porque a pessoa pensa, eu só tô ferindo a minha saúde e a saúde das pessoas que estão aqui nesse ciclo social, nessa festa. Mas aí a pessoa não pensa, por exemplo, na imunidade coletiva que o país poderia estar perto de chegar se a pessoa não saísse de casa. Se a pessoa não andasse de ônibus junto com as mesmas pessoas que se protegem da maneira correta. Então, tipo, e essa informação de imunidade coletiva, por exemplo, não é disseminada nem pelas escolas, nem pelo governo, nem por nada, cara. Quem conhece isso é um grupo muito seleto de pessoas que se interessa por se informar do assunto. Você tem razão, cara. E com base nisso, a gente volta naquele tema que a gente falou no debate de morte. Como que é importante o conhecimento, o estudo, esses debates pra conviver em sociedade, como isso melhora, sabe? Porque é aquela velha, quanto mais você conhece, o oposto do que eu falei agora há pouco. Quanto mais você conhece o ambiente, melhor você consegue tomar as ações e a vida fica melhor pra você e pra todos, entendeu? É aquela lá, ó, o pessoal não entende de seleção natural. Por exemplo, quanto mais vezes o vírus se replica, mais mutações tem. Mais chance tem de aparecer um vírus do Satanás, igual essa P1 que apareceu no Amazonas, entendeu? Mais difícil é de elaborar uma vacina, sabe? O contador de pessoas curadas volta pro zero, porque todo mundo pode pegar essa P1 agora de novo, sabe? E aí você vai criando máquinas de destruir células pulmonares aí, cara, por conta disso, sabe? Por conta dessa falta de conhecimento sobre como a biologia funciona. E isso é complicado, cara, isso é muito complicado, porque a pandemia ela veio aqui para mostrar muito das falhas que a gente tem, porque é justamente dessas falhas que ela se aproveita, né? E além disso, além da questão da educação, que eu acho que talvez vocês vão gostar de pegar um pouco mais, eu queria falar sobre não só a educação, mas a capacidade da pessoa de pensar, sabe? De entender as coisas. Porque olha a dissonância cognitiva que a pessoa tem, cara. O cara ele vai pra festa, sabe? Ele é o cara que é o responsável por manter a pandemia e ele reclama quando fecham as coisas. Porque ele não vai conseguir fazer as coisas que ele quer fazer. Sendo que as coisas só estão fechando por causa dele. Sabe? É uma coisa que é complicada.
Sabe, ele não entende uma coisa, a causa e efeito. Pelo menos eu penso dessa maneira, né? Eu vejo dessa maneira, não sei se é assim. Se vocês tiverem algum contraponto, podem mandar aí daqui a pouco. Ou até o cara do bem coletivo, que ele esquece que o bem coletivo, que o bem dos outros é o bem dele também. É uma coisa óbvia se você for parar pra pensar, mas que eu acho que a maioria das pessoas, se não parar pra entender, pra pensar mesmo, sabe? Não vão chegar nessa conclusão, porque de primeira vista a gente sempre vai pensar no nosso próprio bem. E a gente pode acabar esquecendo disso, né? Esquecendo de que o bem dos outros também é o bem da gente. Eu, pelo menos, passei boa parte da minha vida sem saber disso, sem pensar nisso. E eu acho que a maioria das pessoas também. Aí, aproveitando que você falou um pouco disso de seleção natural e evolução, me lembrei dos tópicos principais do porquê que o Homo sapiens, sapiens se diferenciou tanto dos outras espécies, espécies ou raças, acho que é. Eu não me lembro agora qual que é a denominação certa. Espécies, cara. Espécies de Espécies, hominídeos, né? né? Isso. Isso, Aí espécies. isso, beleza. E aí uma das maiores características para essa diferenciação foi a nossa capacidade de socializar e trabalho em equipe. Foram essas as principais características do porquê que a gente conseguiu, mesmo tendo, acho que um cérebro, uma massa encefálica menor do que os neandertais, por exemplo, que a gente conseguiu sobreviver e eles não. E aí isso daí se aplica atualmente, por exemplo, se a gente tem que seguir essa mesma ideologia, esse mesmo raciocínio. Trabalho em equipe das pessoas à sua volta, se as pessoas não trabalham em equipe, você não consegue chegar tão longe como você estava chegando antes. Esse trabalho em equipe que vai possibilitar você chegar a atingir o objetivo da melhor forma possível, que é acabar com essa pandemia de uma vez por todas, né? Ou ao menos controlar ela, né? Não acabar com esse avanço ridículo que está tendo hoje, né? Então acho que é mais ou menos isso. Oi, ótimo, falou, e na verdade eu acho que é esse o problema. Esse que é a ferida, que não é o problema, um dos problemas. É esse cérebro que a gente tem. Porque os grupos que a gente que acostumou a viver, esse cérebro evoluiu para lidar com grupos pequenos, não para lidar com o país, sabe? A gente Uhum. eu e crescer aprendendo a se preocupar com um grupo de 50 pessoas, 100, sei lá, não 200 milhões. Então, cara, esse mesmo, na verdade, eu acho que ele, apesar de, tipo, ele poderia ser usado quando combinado a um raciocínio, quando combinado a uma lógica, a uma filosofia mesmo, de você entender as coisas. Porque o mecanismo pelo mecanismo, na verdade, ele reforça esse mecanismo, eu acho, né? Porque é o seu grupo de 150 pessoas na sua festa, sem máscara, dando risada, sabe? E esquecendo que o grupo maior de 200 pessoas, 200 milhões de pessoas que você nem conhece e que naquele momento você acha que não deve se importar com eles, vai pagar, entendeu? Então, o mecanismo ele é interessante, ele deveria, claro, quando filtrado pela razão, ser usado para isso, né? Pra gente entender que o bem das 200 milhões, das 7 bilhões de pessoas que estão nesse planeta, quanto melhor a prática não esquece, levando a gente a ser condicionado a tomar uma ação dessa, né? Cara, eu entendi, faz muito sentido mesmo. Eu acho que é justamente isso o ponto, né, esse pequeno grupo, ele passar por esse filtro da razão. Eu acho que você pontuou muito bem, é o filtro da razão, meu. E que tá faltando um pouco aí nas pessoas. Eu não sei se é por falta de sentir na pele o que que acontece, né, ou se sei lá, algum familiar ou parente ou pessoa próxima passar por essa situação, que até você perceber, né, que o quão mal pode causar para uma família, para um conjunto de pessoas. E aí é o seguinte, né, meu, eu acho que até as pessoas perceberem o quão mal isso é, elas não vão tomar nenhuma medida. E eu fico preocupado, porque se realmente acontecer algo ruim, será que as pessoas vão parar com isso? Já está acontecendo algo muito ruim, mas será que se acontecer algo próximo da família deles, das pessoas, meu, eu não sei até que ponto isso pode chegar. Cara, eu acredito que não seja a falta de experiência, cara. A gente é mais do que um animal pra aprender uma coisa sem precisar passar por aquilo. Mano, ninguém pega AIDS pra depois se proteger, tá ligado? Não faz muito sentido. E por experiência, não própria, né? Mas por, assim, conhecimento de alguns amigos, eu conheço muita gente que sai na pandemia e que parente já morreu por conta da pandemia.
Tipo, eu conheço algumas pessoas e a pessoa continua inconsequente, sabe? Correndo aquele risco de levar pra casa, mora com os pais, visita os avós e continua saindo de casa. Mesmo já tendo perdido gente. Eu acho que é uma coisa muito assim, da pessoa, né? Quem, por exemplo, a gente aqui, a gente não precisou passar por isso pra começar a se proteger, sabe? Ninguém precisava passar. A gente não é animal. Mano, eu até entendo, mas aí eu fico difícil imaginar que, tipo, o que que impede que essas pessoas fiquem em casa, né, mano? Porque se não é esse bagulho da experiência, é um bagulho de informação, o que que é? Fico meio confuso, sabe? Tipo, o que será que passa na cabeça das pessoas pra fazer algo desse tipo? Então, Enzo, eu como uma pessoa que geralmente me coloco muito no lugar dos outros, mesmo que não mude minhas ações por causa disso, muitas vezes, mas eu tendo a sempre tentar imaginar o que os outros estão pensando, de uma forma muito racional mesmo. E aí, o que eu imagino que seja, né? Provavelmente para as pessoas estarem fazendo isso é porque sair para festas é uma coisa que não sempre, mas se traz uma felicidade muito grande. E talvez quando isso é tirado de você por algo que é maior que você, talvez você não consiga lidar com essa pressão. E aí você acabe considerando mais a sua felicidade do que as consequências. E se você parar para pensar, isso é muito comum. Tipo, em diversos exemplos, as pessoas priorizam uma felicidade momentânea, mesmo sabendo que isso trará consequências. O próprio cigarro, por exemplo, ele na embalagem dele tá mostrando todos os malefícios dele, e as pessoas continuam comprando. É legal que se você levar para esse lado, você tem que considerar o vício, a dependência, etc. Mas você pode tirar uma coisa disso também, porque no final é o que as pessoas querem fazer, né? Ser feliz. E aí, querendo ou não, para algumas pessoas que vão muito em festas e etc., é difícil você buscar essa felicidade em casa. É difícil você suprir essa coisa que você fazia tanto por algo que não corra perigo. É claro que eu acho que isso não justifica, apesar de eu sempre tentar me colocar no lugar do outro, isso não torna ele certo. Mas eu acho que isso pode ser explicado dessa forma. Cara, adorei a tua explicação e faz muito sentido. Eu acho que uma parte que eu tirei é do imediatismo, né? E também do medo das pessoas da felicidade delas serem tiradas. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Tipo, não perceber as consequências por medo de perder essa liberdade que você tem agora e perder a felicidade que você poderia vir a ter. É mais ou menos isso, Pereira? É, exatamente. Imediatismo, mas não imediatismo sozinho. Imediatismo junto de uma singela inconsequência. Isso. Uhum. Bonita a resposta, mano. Pra mim faz sentido, pelo menos. Eu também acho que faz sentido, Pereira. Faz todo sentido. E aí, sabe, eu nunca tive muito essa necessidade de ficar saindo de casa, né? Mas dá até pra entender, né? Que as pessoas querem ter contato e tudo mais, tipo, pensando por esse outro lado, não só pelo processo cerebral, do imediatismo, do cara não querer perder a liberdade e tudo mais, mas por um lado mais emocional, sabe? De querer ver as pessoas, de querer se divertir, é uma coisa que acontece, sabe? Eu acho que pra mim não. Mas pra maioria das pessoas ficar dentro de casa não é legal, é uma coisa que faz mal, perder o contato, esse tipo de coisa com as pessoas, né? Não sei. Eu acho que eu continuo achando que não justifica. Eu consigo entender o sentimento. Agora a ação pra mim não é uma coisa justificável e nem entendível, cara. Eu entendo o sentimento, mas não consigo entender a ação por conta da consequência, sabe? Porque é aquela, você tá prejudicando muitas pessoas, correndo o risco de se prejudicar, prejudicando todo mundo por causa de uma vontade sua. É esse o problema, sabe? Isso que é o dilema, né? Esse que é o complicado. Eu acho que é justamente isso que torna o que essas pessoas fazem tão absurdo, porque
levando para o exemplo que eu estava falando, uma coisa é você realizar uma ação inconsequente pelo que você está sentindo e gerar um malefício para você futuro. E outra coisa é você realizar uma ação inconsequente que, além de prejudicar você talvez no futuro, ou então uma pessoa que você ama, prejudica milhares de pessoas, ou então milhões de pessoas no mundo inteiro. E isso não é brincadeira, tipo, 2.000 pessoas estão morrendo por dia e 2.000 pessoas registradas. A gente sabe que pode ser muito mais em quantidade. E se você e só ter a ideia de que milhares de pessoas estão morrendo por dia já me assusta. E quando uma pessoa toma uma decisão sem, como eu disse, sem enxergar as consequências para ela, já é ruim. Imagina para milhares de pessoas. Isso realmente é muito, muito maior do que muitos imaginam. Pois é, Pereira. Exatamente. Aí fica a questão, é um pouco acho que da falta da pessoa linkar, porque acho que são dois conhecimentos que estão na cabeça dela. Coisa que é, estão na cabeça dela. Se eu saio de casa, aumenta a chance de eu pegar o vírus e passar para outra pessoa. Pessoas que pegam o vírus podem morrer. Falta só traçar a linha entre as duas bolinhas, os dois fatos. Se eu pegar o vírus e passar para alguém e a pessoa morrer, a culpa é minha. Será que a pessoa não consegue entender uma coisa dessa? Ou se ela entende, ela não se importa. É por isso que eu jogo nessas duas caixas. Ou a pessoa ela não tem, ela é ignorante, ela é burra. Desculpa a palavra, mas essa é a palavra que eu acho que se enquadra mais, principalmente pela raiva que eu sinto. Claro que não justifica, né? Mas dane-se, ninguém liga. E ou no outro caso dela não ser burra, ela é, podemos colocar, egoísta ao extremo ou má nas minhas concepções. Cara, são boas caixas pra encaixar, porque eu não vejo outra alternativa. Pois é. Ou então ela é ignorante e barra ou burra e má ao mesmo tempo, porque quando ela tem a oportunidade de linkar essas duas coisas que você citou, ela nega isso É, para pois que para que possa justificar suas ações. dissonância cognitiva, né? Você passa a saber, mas não liga. Não, fecha o olho, lá, não quero saber. Eu acho que é bem isso, né? A pessoa sabe que tá errado, mas eu acho que é por causa justamente do instinto dela, da parte do cérebro emocional falando, ela quer simplesmente negar ou não entender. Não, entender, eu acho que ela até deve entender, né? Mas não fazer com que os outros acreditem que ela entenda. Acho que é isso. Agora a gente entra numa parte que acho que ela sai um pouco do contexto e vai um pouco para um lado mais filosófico, né? Que é a questão do tipo. É a questão do começo do vídeo, só que num nível mais geral. Sobre a liberdade individual contra o bem do coletivo, literalmente, sabe? E a pergunta que eu falei que a gente falar um pouco mais pra frente, do conflito das suas liberdades. O que é que justifica, né? Você poder apontar pra uma pessoa e falar que ela tem que ficar em casa? Por que não é o contrário? Por que a pessoa, o cara, na nossa concepção, né? O cara está errado em querer sair de casa? Porque assim, na cabeça desse cara é como se alguém tivesse definido que aquilo ali é errado e quer impor pra ele. Do mesmo jeito que, sei lá, qualquer coisa que ele poderia, por exemplo, abre a brecha para, se você pode impor que sair de casa é errado por conta do vírus, você poderia impor que fazer qualquer coisa seria errado e que você deveria obedecer. Pensando em casos de governo, por exemplo, né? Ah, se o governo pode tirar a liberdade das pessoas de sair de casa por conta de um vírus, por que ele não pode tirar para fazer outra coisa? E aí eu queria saber o que vocês acham que justifica isso. Eu tenho uns palpites aí, mas eu quero ver vocês primeiro, como sempre. Edu, eu acho que tem algumas coisas, cara, que vão além da opinião, né? São mais empíricas mesmo. E eu acho que a coisa que diferencia do governo usar essa coisa de você não pode sair para qualquer objetivo que o governo tenha, e para um caso de pandemia, é que basicamente na pandemia tem pessoas morrendo. E isso é literalmente empírico. Você leva a pessoa no hospital e fala, olha aqui, ó, tantas pessoas morreram só hoje. E você não faria isso com o governo falando, por exemplo, você não pode mais. Não sei, alguém me dá um exemplo bobo aí. Você não pode mais dirigir na faixa esquerda da avenida com o seu carro Celta. Por quê? Porque não pode.
Porque isso não é empírico, isso é uma opinião de alguém, isso é uma coisa que não afeta vidas. Então acho que é a questão de ser empírico que pega bastante aí. Eu acho que até a própria questão de você aprender um pouco com a história, né? Porque a gente sabe, já tiveram várias outras doenças que, né, fizeram com que várias pessoas ficassem em casa, passassem anos sabáticos, né? E aí é o negócio, tipo, você aprende com o que passou e aí você aplica novamente para os dias atuais. Tipo, esse negócio do Covid-19 é algo que não acontece há muito tempo. Nessa proporção, assim, há muito, muito tempo. Não 100 estava anos. vivo para saber, mas exatamente. Então, tipo, é muito tempo. Mas mesmo assim, já tem como você ter a baliza para saber até onde você pode ir com a sua liberdade ou não. Mesmo que você não saiba, tem alguém que fale, não, não, aqui você já não pode mais ir. Não porque você está sendo babaca, mas porque realmente não vá. Já fizeram isso centenas de anos atrás e deu muito ruim. Então, meu, acho que está um pouco acima da tua liberdade individual. E é o que eu mantenho meu ponto tipo, do início do vídeo. Você, você prioriza o seu bem coletivo para, consequentemente, depois você ser beneficiado pela liberdade, pelo bem individual, né? Acho que é meio que uma consequência um do outro. Então, é, tem muito daquela linha de raciocínio, né? A sua liberdade termina onde a do outro começa, né? Mas eu vi uma, eu vi um vídeo do Cortella, um, o grande gênio da filosofia, que ele discorda dessa frase. E achei muito interessante, eu queria trazer aqui para vocês, porque na verdade ele acha que essa frase está equivocada. Ele acha que a sua liberdade termina quando a do outro termina também. No sentido de que, tipo, a partir do momento que o outro não tem liberdade ou tem menos liberdade que você, tá errado. Porque, em teoria, as pessoas deveriam ter sua parcela de liberdade de maneira igualitária, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você aceita viver em uma determinada sociedade, a partir do momento de você usufrui dos recursos e das situações ali determinadas, você tem que se submeter a uma série de limitações. E aí eu acho que isso já se torna justificativa suficiente para você não sair na pandemia. Porque a gente está aqui no país e a gente, querendo ou não, usa de todos os recursos desse país e em teoria, deveria viver harmonicamente. E eu acho que isso já é justificativa para quando eles determinarem que você não pode sair de casa, não saia. Assim, analisando friamente. É claro que eu acredito que existem determinadas outras justificativas que a gente já até citou aqui com relação à saúde do coletivo, mas eu acho que o fato de você estar naquele meio já é motivo suficiente para você aceitar as limitações daquele meio. Ou se não, então você deveria sair do país, né? Se você não concorda com sair de casa, então talvez, né, você deveria se isolar em uma ilha que é sem, pro- sem ser propriedade de alguma sociedade maior e viver sozinho, então, né? Porque é só dessa forma que você teria, entre aspas, liberdade total. Mas eu queria saber o que vocês acham do que eu falei, né? E dessa colocação do Cortella que eu achei bem interessante. E, mais uma vez, reforçando, acho que todo mundo deveria ter liberdade e liberdade igual, né? Se um não pode sair de casa, teoricamente ninguém poderia. Cara, eu concordo, mas ainda assim eu acho que, tipo, tem algumas exceções. Como, por exemplo, os trabalhadores que têm que sair para sustentar a família, né? Esses daí são as pessoas que realmente não tem como deixar de trabalhar porque tem que manter a sociedade funcionando de um jeito ou de outro, né? Mas Uhum. ainda assim eu concordo aí com o que você disse, tipo, só acho que tem algumas situações que tem que analisar. Mas, por exemplo, se uma pessoa ela não contribui para o rendimento da família, ou para, enfim, alguma coisa que possa manter ela viva, meu, ela tem que ficar em casa. E não é porque a liberdade dela terminou que a do trabalhador lá de fora vai ter que terminar também, eu acho. Então tem um pouco dessa questão, eu acho que de variar dependendo da situação.
Ô Enzo, eu tenho certeza que o que o Pereira quis dizer é uma questão de sair de casa, é sobre isso que o pessoal que a gente tá falando, né? Galera que não precisa. Porque Ah, tá, faz quem sentido, precisa entendi agora. sair, cara, não Uhum, tem o que debater. O cara pprecisa sair porque ele precisa. É porque ele precisa, entendeu? E não é o uhum. É, eu precisa só do que, coloquei esse porque eu adendo, preciso ver meu tipo, amiguinho. depende da situação. Acho que foi mais isso. Só pra Uhum, colocar, tipo, um acréscimo um pouco na frase. tá certo. Não, tá certo, né? Que eu achei legal bater nesse ponto justamente por isso, porque ficar, não pode sair de casa, não pode ninguém sair de casa. Não, não é que ninguém pode sair de casa, é que se você não precisa, cara, você não sai. Você não sai porque você não precisa. Não é eu preciso ver meu amiguinho, não, você não precisa sustentar a família, você não precisa comer. Agora, por causa de um cara que é babaca por causa disso, gente que precisa agora não tá podendo sair, entendeu? Gente que teve que ter seu serviço fechado, teve que tá tendo que pagar o preço de uma coisa que ele não fez. Ou que ele ajudou a fazer também, mas ele paga sozinho, né? Então, é complicado, cara. Por isso que o debate tá aqui das pessoas que saem. Eu botei o exemplo da festa, que foi o que o Ricardo falou lá na aula dele. Né? Por isso que a gente tá falando da festa, porque eu acho que ela era uma boa forma de generalizar, uma boa forma de colocar de generalizar, né, o caso da pessoa que sai sem necessidade. Porque quem precisa sair, cara, não tem o que discutir, o cara precisa, desde que ele saia tomando os cuidados dele, ele sai, né? Isso é quem precisa. Quem não precisa fica em casa para que quem precisa possa sair com segurança, né? O que o Atila fala nas lives dele. A frase que o Pereira falou, ótima. Só que assim, eu esqueci o que ia falar, você me dá um tempo aí. Que eu esqueci. Ah, lembrei. O que eu tava querendo falar é que ó, a gente defende muita liberdade, né? E pra gente chegar num caso em que a gente tem que suprimir liberdade de pessoas é porque tem alguma coisa acontecendo ali. E essa questão que vocês falaram do conhecimento, ela é muito importante, porque tem gente que sabe, tem gente não, todo mundo sabe que tem gente morrendo por causa disso. E é esse o fator que pesa pro lado da liberdade ser suprimida, a de você poder ir e vir por aí, por conta das consequências, porque quando a gente fala da liberdade, a gente pensa na liberdade porque é a forma que você tem de atingir sua felicidade, né? Mas lembre-se que o mais importante é a felicidade. Se alguém é feliz com o pulmão encharcado por dentro, sem conseguir respirar, então, querendo ou não, as pessoas, eu não vou colocar como papel de cada um pensar na liberdade dos outros, porque isso é depender demais das pessoas, né? Eu acho mais fácil a gente depender de um governo que toma medida para segurar tanto o cara que não sabe como, né, como fazer para poder fazer todo mundo ficar bem, né? Ou o cara que não se importa mesmo. Acho mais fácil a gente concordar com uma instituição que detém esse conhecimento, que se fique responsável por zelar do bem de todos, que é totalmente diferente do que o nosso está fazendo, né? É claro que também é muito tópico a gente pensar em um governo perfeito, mas a gente vê governos funcionais por aí. Tem países que a pandemia não passou de nem, cara, uma ínfima fração do que é no Brasil. Dá uma olhada no gráfico do Vietnã, vai ver a Nova Zelândia, sabe? A própria China conteve o vírus. Por quê? Porque os caras têm um conhecimento e sabem com o que estão lidando. Ah, mas liberdade, cara, liberdade, beleza. Morto você não tem liberdade, morto ninguém tem liberdade. Então, sabe, a gente tem que parar pra pensar, liberdade não é o fim, liberdade é o meio para você conseguir o que realmente importa, que é a felicidade. E assim, não é justo você ser feliz agora para prejudicar, para tornar outra pessoa infeliz e quem sabe até você mesmo depois. Então, querendo ou não, essa é a justificativa que eu vejo, que é uma síntese do que de tudo que vocês falaram, né, para poder dizer por que que é, a liberdade, a pessoa que perde a liberdade é que ela quer sair. É por isso, porque sabe-se que a liberdade dela, se ela usar a liberdade dela para sair de casa, né, sem necessidade, vai causar problemas. E é por isso que é justificável um governo fazer isso, porque é ele que é o cara que tem o papel de ter esse conhecimento, de saber disso e de promover o bem de todos. Complementando um pouco do que você disse, eu não sei se vai contra o que a LC acredita, mas eu estava pensando o seguinte, dependendo do teu poder de ação ou liberdade, né, de escolha, acho que além de você poder causar sua felicidade, em algumas situações pode causar a infelicidade de outra pessoa também.
é que eu tava pensando, meu, com esse caso da pandemia é perfeito. Quanto mais quanto menos você, por exemplo, o dosador de azeite, né? Vamos imaginar isso daí. Se você não tem o dosador, o azeite cai de monte. Mas se você tem o dosador, você pode medir com um pouco mais de cautela. Eu acho que agora é mesmo, mais ou menos assim. A liberdade é o azeite e o dosador é a tua racionalidade, o que você acredita e o que é baseado na tua análise da situação atual. E você, quanto mais a situação é pertinente e urgente, maior tem que ser seu dosador e o seu racional nesses momentos. Para o quê? Para justamente não escalar a situação que já está tão ruim, que é da pandemia, do Covid-19. Concordo plenamente, Enzo. E só que aí é por isso que eu acho que é interessante o papel do governo aí, né? Porque não é todo mundo que tem esse dosador e nem todo mundo que quer usar esse dosador. Então, para você garantir que esses caras não vão prejudicar os outros, você tem que ter um cara que ou vai tentar colocar um dosador ali, fazer a pessoa pegar o dela, ou empurrar a força, cara. Porque mais vale você tirar a liberdade de um do que, sei lá, 280 mil pessoas perderem a vida por causa, né, da ação de uma pessoa.